aquele livro. Então, por exemplo, hoje nós vamos citar uma Irara. Irara é um cachorro do mato. Bem? É um nome estranho, a gente quase não usa esse termo. Irara. Tem um conto do Sagarana que também vai falar de Irara, que é o Converso de Bois. Lá quem vai ver tudo que vai acontecer é um bicho, é Irara. Então aí, essa parte de comparar é comigo. Mas professor, você acha mesmo que lá em novembro eu vou lembrar de tudo isso? Vai, porque vai ter aula de revisão. E vai estar no site. No site, no final do ano, eu vou colocar né, fazendo as ligações. Então fica tranquilo que a minha parte sei que tem que fazer. Eu só quero que você entenda isso. A primeira fase é decoreba de enredo. A segunda fase vai exigir mais de você. É a parte de história, antropológica, sociológica, simbólica. Tudo bem? Então nós vamos começar com Iracema. Detesto Iracema, detesto, acho uma leitura muito chata, detesto. Mas se alguém falar assim, ó, Marcelo, você é o responsável por fazer a lista do vestibular. Iracema estava na minha lista. Porque Iracema vai ser o nosso mito fundador. Cada povo tem um mito para explicar como é que ele surgiu. Qual que é o mito fundador de Roma? Rômulo e Remo, 2 irmãos, foram abandonados pela mãe, quem criou foi uma loba, etc. Na Suíça, eles têm um mito que é o do Guilherme Tell. É um cara que colocou uma maçã na cabeça, tinha que tirar uma flecha, aquele mito funda a Suíça. Lá em Ribeirão Preto tem uma aluna que é da Finlândia. Ela nasceu na Finlândia porque o pai é finlandês e a mãe é brasileira. Veio para o Brasil com 12 anos. Ela é muito simpática, tal, fala bem o português. Eu peço para ela contar sempre um mito, né, que fundou a Finlândia. É um cara que foi numa ilha, nessa ilha tinha uma máquina que fazia ouro, e aí esse cara roubou essa máquina. Só que tinha uma bruxa que era dona da máquina. Então, na hora que ele estava chegando na Finlândia, a bruxa afundou o barco. E aí a máquina bateu numa pedra e quebrou. E aí por isso que na Finlândia, hoje o litoral da Finlândia, a terra é fértil e tem muito peixe. Eles acham que a fartura que tem na Finlândia vem dessa máquina. Então todo povo tem um mito que inventa como é que esse povo surgiu. O Brasil não tinha. Ah, sabe por que não pegou de uma tribo indígena? Qual? Um nasceu do Açaí, outro nasceu da Jaguatirica, outro nasceu da Vitória Régia, outro nasceu do Guaraná. Então o Alencar falou, deixa comigo, eu vou inventar o mito que fundou o Brasil. Ah, mas aí não vale, né? Porque é inventado. E quem vai dizer que Guilherme Tell, máquina de ouro, também não é inventado? É só um jeito simbólico, lendário, de você explicar como é que o Brasil nasceu. Tudo bem? E vamos lá, você vai receber na sua casa de intercâmbio um sueco. Se ele perguntasse como é que surgiu o Brasil, o que você diria? No primeiro momento, foi o encontro, né, o choque de 2 civilizações. Quais civilizações? O índio da América com o europeu. Desse choque nasce o Brasil. Então Alencar vai inventar um mito. Todo mundo sabe que Iracema, se eu trocar a ordem das letras, forma América. Se eu pegar as letras de Iracema e trocar a ordem, forma América. Isso chama anagrama. Se eu pegar argentino e trocar a ordem, dá certinho, ignorante. Faz em casa o teste, dá certinho. Argentino dá ignorante. Eu chamo Marcelo Miller, se você trocar a ordem, dá certinho, dá Brad Pitt. Quer comentar alguma coisa, bebê? Que lá no fundo eu não alcanço, mas em você eu alcanço. Quer falar alguma coisa? Obrigado, com licença. Vem? A gente já pegou amizade, pronto, já pegou amizade, já pode dar a risada. A paradinha, Não tô bom hoje não. Seguranças, não tem intimidade com o aluno, hein? Até gostaria, mas vocês infelizmente passaram da faixa etária que eu gosto, que é entre 3 e 4 aninhos. Meu sonho sempre foi dirigir vans escolares, sempre foi. Ai, você tá me filmando, é isso, meu querido? É, meu ângulo melhor é de lá, tudo bem? Tá certo? Gente, eu sempre quis isso, ficar perto de uma luz. Ser ou não ser? Eis a questão. Vamos trabalhar. Vamos, a gente tem horário. Vamos, palhaçada. E você viu de onde é a lenda? De qual estado brasileiro? Do Ceará. Porque o José de Alencar foi muito danadinho. Ele fez uma homenagem para ele mesmo. Ele vai fazer o suposto primeiro brasileirinho nascer no Ceará. E ele era cearense. Quem já foi a Fortaleza sabe, isso é um orgulho para o cearense, e tem que ser mesmo, né? Pelo menos lendariamente, o primeiro brasileiro é cearense. Quem já foi a Fortaleza sabe, tudo é Iracema lá. Tem o bairro Iracema, praia de Iracema, companhia de ônibus Iracema, TV Iracema, rádio Iracema, farinha de rosca Iracema, bala de goma Iracema, tudo é Iracema em Fortaleza. Porque supostamente o primeiro brasileiro nasceu no Ceará. Tudo bem? Então o Alencar puxou a brasa para ele mesmo. Foi uma homenagem para ele mesmo. Certo? Vamos só lembrar? Tem que... Marcelo, eu não sei como estudar literatura. Sabe sim. Você vai estudar as características daquela escola. Então presta atenção. Na FUVEST cai somente e tão somente os livros. Então vamos lá? Tem algum livro do trovadorismo? Não vai cair trovadorismo na FUVEST. Tem algum livro do barroco? Não vai cair barroco na FUVEST. Tem algum livro do arcadismo? Só cai os livros e as escolas do livro. Então vamos lá? Os livros da FUVEST são romantismo, realismo, modernismo, tá certo? E só.
Então você tem que estudar para a FUVEST as características do romantismo, as características do realismo e as características do modernismo. Não cai barroco, não cai arcadismo, não cai classicismo, não cai parnasianismo, não cai simbolismo. Então se o foco seu é FUVEST, romantismo, realismo e modernismo, não vai passar quem estuda tudo, vai passar quem estuda certo. Vamos guardar 3 frases do vestibular? 1. Não vai passar quem estuda tudo. É quem estuda certo. Segunda frase, não vai passar o mais inteligente. É o mais bem preparado, inclusive fisicamente. Tem gente brilhante sentada aqui, gente meia boca na faculdade. Mas é meia boca, mas é estrategista. É meia boca, mas sabe estudar. É meia boca, mas é sem compromisso pro vestibular. Tem gente que vai tenso no vestibular, se ferra. Vamos lá? Não vai passar o mais inteligente, mas o mais bem preparado, inclusive fisicamente. Portanto, você vai descansar nessas férias. Tá aqueles, vou botar uns módulos atrasados um dia. Eu vou dar um murro na sua boca, você vai começar a escovar o dente na nuca. Vai descansar, porque o segundo semestre é uma pauleira. Primeira coisa. 2, não vai passar quem estuda tudo, mas quem estuda certo. E terceiro, vestibular não é corrida de 100 metros, é maratona. Pensa na São Silvestre. Depois de correr quilômetros, tem que subir a Brigadeiro Luiz Antônio. É a mesma coisa no vestibular. Tem gente que vai errar de novo, igual no passado. Muito gás no começo e vai espanar no final. Descansa agora, descansa. Para pegar a reta final com ânimo. Guardou as 3 frases? Não vai passar o mais inteligente, mas bem preparado. Não vai passar o que estuda tudo, mas quem estuda certo. E não é corrida de 100 metros, é maratona. Então volta aqui. Você vai estudar as características do romantismo, as características do realismo e as características do modernismo. É isso. Bom, vamos pegar o romantismo? Podia resolver o romantismo em 4 palavras. Primeiro, o escapismo. O romântico não gosta da vida, porque ele é muito sensível. Ou vamos ser sinceros, por que tem tanta gente hoje com depressão, síndrome do pânico? Porque não está fácil viver. Quem tem um pouquinho mais de sensibilidade, quem tem um pouquinho mais de delicadeza de alma, sofre feito cão. Tá foda viver. Então a gente escapa. Escapismo. No caso deles, eles escapavam para onde? Eles escapavam para lugares exóticos. No Brasil não vai ter isso, porque o Brasil já era exótico. Vai escapar no tempo, eles adoram a Idade Média. Tem várias... A morte é uma fuga. Né? Então a gente hoje não morre fisicamente, mas morre socialmente, que é depressão, porque tá foda viver. Vamos falar em português bem claro, tá foda viver. Quem tem um pouquinho de delicadeza na alma, não tá fácil. Não é só pensando na política. Na política, a dureza da vida, miséria, gente muito cruel, tem muita gente sem sentimento no mundo, tá foda viver. Então o romântico, como ele é muito sensível, ele escapa. Ou todo romântico idealiza. Quando os comunistas assumiram a União Soviética, uma das primeiras coisas que eles fizeram na área cultural foi queimar livro romântico russo. Os comunistas queimavam livro romântico russo, porque diziam que romantismo serve para alienar as pessoas. E é verdade, porque o romântico é aquele cara que enxerga o mundo cor-de-rosa. Tudo que eu quiser, só basta acreditar, tudo que tiver de ser. Todo livro romântico tem uma solução mágica. Começa a dar um nó, começa a dar um nó, começa a fazer... Agora o escritor se fudeu. Tudo que eu quiser, né? É aquela esperança que todos nós aqui temos. Todo mundo aqui que é descendente de italiano, lá no fundo tem uma esperança. Que um dia vai chegar uma carta avisando: você é o único herdeiro vivo da Fiat. Tudo que eu quiser, só basta acreditar. Todos os japinhas da sala têm uma esperança lá no coração. Um dia vai chegar uma carta: você é o único herdeiro da Mitsubishi, da Yamaha e da Suzuki. Das 3. Lógico, né? Mas enquanto não chega a cartinha, vamos dar uma estudadinha, né? Não é que demora para chegar a carta, né? Tudo bem? Vai estudando. Tudo bem? Então todo romântico idealiza. Quem ama o feio, bonito lhe parece. A mãe de vocês acha vocês bonitos. Tudo bem? Isso já mostra bem o que acontece. Quando a pessoa ama, fica meio cega. Ela acha vocês... Você entendeu? Porque eu sei que daí pra cá a visão tá bonita, mas daqui pra aí tá sofrido. Você pode ver que eu não paro. Porque se eu fixar, eu desmaio. Eu tô assim, ó. Percebeu? Não, sou muito sincero, muito franco. Ô, por favor, sua amiga arrumou um namorado. É o crush. Mas ele... Nossa, mas é um gato. Aí chega o namorado. Tudo bem? Aí você for falar... bacana. É simpático. Tem saúde. Né? Respira. Tem gente que não tá respirando. Tá no hospital com aparelho, você respira sem nada, né? O que eu gosto mais é querido. Ele é tão querido. Que querido é assim, aquela coisa, né? Você entendeu, né? Ou quem fez o Unesp agora no meio do ano foi a pergunta da Unesp. Pediu pra comparar a Iracema com a Rita Baiana. Iracema é toda idealizada. Índio escova dente.
Não, mas lá está escrito que ela tem hálito perfumado. O índio tem hábitos de higiene. Eventualmente eles pegam a casca de uma árvore, que eu não me lembro o nome agora, acho que é andiroba, não me lembro mais. E eles fazem a higiene dos dentes, mas é raro, eles não têm o hálito perfumado, não é uma coisa diária. Né? A Iracema não usa sapato. O livro fala que tem o pé gracioso. Imagina o pé da Iracema, imagina a unha da Iracema do pé dela. Se colocar um milho no canto da unha, nasce até o pé de milho. Para de rir. Mas é porque o romântico idealiza, tá certo? Enquanto que a Rita Baiana é sensual, é piriguete, tá certo? É aquilo, certo? Muito bem. Todo romântico é maniqueísta. É a famosa luta do bem contra o mal. E quem vence sempre? O bem. Isso é ser romântico. Ser romântico não é... Gente, cuidado com isso. Ser romântico não é falar de amor. Se fosse esse o critério, toda escola é romântica. Trovadorismo, cantiga de amor. Camões fala de amor. Padre Vieira tem um sermão lindo, toda escola fala de amor. É um jeito especial de falar do amor, um jeito exagerado, idealizado. É aquele clipe do Bruno Mars, Grenade. Ele fala que ele pegaria uma granada por causa dela, que se pularia na frente de um trem por causa dela, tá certo? Que ele fala mais lá? Deu um tiro na cabeça por causa dela, tá um pouquinho over. Isso é romântico, né? Não, porque por amor eu faria muita coisa, carregaria suas sacolas no Carrefour, carregaria. Pagaria 1 ou 2 meses do seu lugar atrasado, até 3, dependendo do que você fizer comigo, tá certo ou não? Ou tiraria meu casaco, você tá com frio, agora dá um tiro na cabeça. Pular na frente de um trem. Para, né? Para, né? Para. Porque pensa comigo, ela já não quer ele com as 2 mãos. Se ele pega numa granada, aí fodeu. Não é? Pensa contigo, quem não tem uma mão é maneta. Quem não tem uma perna? Perneta. Quando não tem um punho? Eu reparei agora, você não tem o buço. E quando não tem o buço, como é que chama? São perguntas que me angustiam. A língua portuguesa me deixa... Você tá entendendo? Me dá nervoso. Me dá coceira. Vamos lá? Você vê que cheiro que é esse aqui? Todo romântico idealiza. Só pra gente ficar acordado. Agora vocês são assim, eu faço palhaçada, vocês riem. Iracema. Primeiro que dormir vai levar uma voadora, hein? Que ninguém merece estar aqui à noite. Vamos lá, bebê? Romântico foge, que ele é muito delicado de alma e não aguenta o mundo. O romântico idealiza. O romântico é maniqueísta, o bem e o mal, e o bem vence sempre. E o romântico é nacionalista. E todo romântico é nacionalista, e no Brasil ficou mais, porque coincidiu com a nossa independência. Certo ou não? Marcelo, eu odeio você, odeio o professor João, odeio a professora Val aqui do Trajano. Vocês 3 vão morrer no acidente de carro. Só vou estudar 3 escolas literárias. Quais são as 3 mais importantes? Romantismo, realismo e modernismo. E o romantismo é importantíssimo porque coincidiu com a independência do Brasil. E aí nasce um desejo, achar a identidade nacional brasileira. Nós já vamos falar disso daqui a pouquinho. Bom? Olha lá. Bebê, os românticos, lá na Europa, para eles, quando é que surgem as nações na Europa? Na Idade Média. Então, todo romântico, lá na Europa, fala muito de Idade Média, cavaleiro, honra, etc. O Brasil não teve Idade Média. Quer dizer, teve, né, com os índios, mas historicamente não. Então, quem eles vão pegar como exemplo para nós? O índio. Não é? 6 de setembro de 1822. Sou português, da colônia, mas sou português. 7 de setembro de 1822. Sou brasileiro. Eu dormi português e acordei brasileiro. Então eu precisava rapidamente separar o Brasil de Portugal. O que nós tínhamos que os portugueses não tinham, além de inteligência? Índio. E aí o índio virou símbolo nacional. Ai, Marcelo, que bacana, hein? Transformar o indígena num... Gente, mas é o índio normal? É aquele índio que vai ter a pena no nariz, aquele negócio aqui na boca? Não vai ser. O que é o índio para eles? Índio para eles é o europeu pelado. A gente está sem internet agora, quando instalar depois eu mostro para vocês, 2 quadros da época. Tem um poema chamado Marabá, em que a Índia está muito chateada, porque ela não consegue namorar. E por que ela não consegue namorar? Porque a tribo acha ela feia. Os rapazes da tribo acham ela feia. E por quê? Porque a mãe dela transou com um branco e ela nasceu loira, do cabelo cacheado, com os olhos azuis. Só no romantismo vai ter uma índia loira, de cabelo cacheado, com os olhos azuis. Ana Hickman Chukaramani. Xuxa do Xingu, né? Carolina Dickman Yanomami. Você concorda comigo, não? Só no romantismo. Então veja, quando você fala assim, nossa, o índio virou símbolo do Brasil. Não é o índio normal, é o índio idealizado. E para eles idealizar é parecer com o europeu. Qualquer semelhança com hoje em dia não é mera coincidência. Momentinho, reflexão. Plim! Se chamarmos negros e mulatos do Brasil, nós somos o 2º país negro do mundo, só perde para a Nigéria. E até hoje só teve 2 Misses Brasil negras.
Qualquer semelhança não é mera coincidência. Quem liga a TV brasileira pensa que está na Suécia. Xuxa loira, Ana Maria Braga loira, falecida Hebe loira, Angélica loira, Eliana loira, tudo bem? Adriane Galisteu loira. Quem vê pensa que o Brasil é a Suécia, porque na nossa cabeça idealizar é parecer com o europeu. Igualzinho naquela época, não mudou nada. Ficou claro, gente, não? Sim? Tudo bem? Como se não existisse beleza negra, né? Thaís Araújo é horrorosa, Camila Pitanga nasceu do avesso, você olha pra Rihanna dá vontade de vomitar, Beyoncé é o demônio em forma de ser humano, né? Então como não tem beleza negra, então nunca ganhou a Miss Brasil negra. Mas é só coincidência, tá? Não é racismo, é só coincidência, tá bom? Deu pra entender com a brincadeira que eu fiz agora, né, pessoal? Tô dizendo o seguinte, esse cara idealiza, como a gente hoje, para nós, um ser humano perfeito tá muito mais ligado a um europeu do que um índio ou um negro. Como eles faziam naquela época. Sim ou não? Tudo bem? Muito bem. Bebê, vamos ser sinceros. Quem é que pode falar mal da minha família? Eu. Gente de fora não. Vamos lá? Ladrão, drogado e viado só tem na casa do vizinho. A nossa casa nunca tem drogado, a nossa família tem dependente químico. A nossa família nunca tem ladrão, é cleptomaníaco. E a nossa família não tem viado, é só um rapaz muito educado. Tudo bem, não? Então por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo porque estamos só nós aqui, todo mundo é brasileiro, e eu que nasci na Noruega. Tudo bem, não? Já contei essa história, não? Papai era diplomata, minha história não. Europa, avião, euros, nunca ouvi falar, né, bebê? Avião é igual um ônibus, mas tem asa. Tá bom? Se tiver alguém de Minas, é igual um carro de boi, mas tem asa. Chama avião, tá bom? Então presta atenção. Quem fala mal da minha família sou eu. Então estamos só nós aqui que somos brasileiros. Vamos contar, vamos ser bem sinceros. Como é que o Brasil nasceu? Nós somos uma mistura de índio retardado com puta, herege e ladrão. Atenção, eu sou uma das, antes que você faça bico, eu sou uma das pessoas que mais defende a causa indígena que eu conheço. Sou super defensor da causa indígena. Já fui dormir em tribo indígena no Mato Grosso, eu sou fãzaço. Mas se eu comparar os índios brasileiros com os incas, astecas e maias, era um bando de retardado. Os incas já tinham calendário, já tinham pirâmide, toda marqueria social, aqueduto. Os nossos índios estavam na ideia da pedra lascada. Quem entende de história sabe o que eu estou falando. Se os incas tivessem descido para o lado de cá, ia ser o massacre da Serra Elétrica. Os nossos índios não tinham a menor condição de resistir aos incas. A menor. Então é um bando de índio muito simplório, com puta, ladrão e herege, porque aqui era terra de degredo. Quem vinha para cá era quem estava assim. Aqui era castigo. Dessa mistura que não é muito boa, nasceu o Brasil. Concorda comigo? O Alencar vai dar uma melhorada. Afinal de contas é a lenda, é o mito. Então nós vamos nascer, o primeiro brasileiro vai nascer do quê? De uma Índia guerreira com um português guerreiro. Então ele melhorou a história, porque não seria legal contar a verdade, porque a verdade é ruim. Tudo bem? Índios muito simplórios, índios muito ainda atrasados, com puta, assassino e herege. Essa é a verdade do Brasil. Foi assim que nasceram os primeiros brasileirinhos, dessa mistura. Gente, assim, não, para ninguém ficar com a mente distorcida, deu para entender a comparação que eu fiz, né? O Alencar quis dar uma melhorada, e melhorou muito, porque ele vai colocar Iracema com uma índia guerreira, tá certo? Com um português guerreiro. Então de 2 guerreiros vai nascer o Brasil, certo? Ele melhorou, ele deu uma incrementada, né? Certinho? Muito bem.